Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para a realização dos nossos estudos. Estudos estes que têm substituído o estudo da quarta-feira, que normalmente nas quartas-feiras a Igreja Batista Central de Vitória reúne-se para estudo bíblico e oração. Normalmente nas quartas-feiras eu procuro estudar temas relacionados à Bíblia e à teologia. Dessa vez eu escolhi um livro, Lei, Graça e Santificação, Dr. Russell Shedd, e dei como tema principal dos nossos estudos a lei de Deus e o viver humano. O nosso objetivo, eu sei, é suprir, mas eu sei também que não é muito fácil, porque falta-nos aquele conforto, aquele consolo mútuo, aqueles momentos gostosos. Nas nossas quartas-feiras os números estavam aumentando da presença dos irmãos, estava muito empolgado, mas sei da realidade da pandemia, sei das dificuldades que nós estamos passando e devemos procurar obedecer às nossas autoridades dentro da possibilidade que nos é dada e que Deus possa estar abençoando cada um. A você que não faz parte da igreja, muito obrigado pela sua participação também. Será uma grande alegria se você, ao acabar essa pandemia, continuar nos acompanhando. Vamos tentar continuar postando estes estudos para que aquelas pessoas e os irmãos de outras igrejas possam continuar participando, né, desses estudos. A Lei, Graça e a Santificação, Dr. Shedd, é um livro muito profundo, embora simples e objetivo. A profundidade dele está na beleza que ele trabalha esses assuntos de uma forma tremenda. No último estudo nós falamos sobre o tradicionalismo. Embora você não precise acompanhar a sequência, mas é interessante porque hoje eu vou falar sobre um outro tema, que é o formalismo. E o formalismo, na realidade, embora alguns estudiosos gostam de ficar fazendo grande diferença entre formalismo e tradicionalismo, particularmente eu não vejo, com todo respeito àqueles que assim o fazem, mas na realidade eu vejo o formalismo uma outra faceta do tradicionalismo. Na realidade, o formalismo é uma espécie de tradicionalismo. O formalismo é a tradição do rito, é a tradição da liturgia, é a tradição daquilo que eu acho que é correto. Então o culto tem que ser dessa forma, daí o nome formalismo. O culto tem que ser desse jeito. Então é importante entender que o formalismo é a tradição dentro da liturgia do culto, ou é a tradição ou a forma da liturgia do culto, no sentido de que tem que ser feito daquele jeito, e se não for é pecado ou desagrada a Deus ou coisa parecida. É óbvio que aqui eu vou trabalhar numa linha muito tênue hoje. Primeiro porque realmente existe um culto que agrada a Deus. E aí eu indico para você o livro de Malaquias. Nós pregamos uma sequência de mensagens no livro de Malaquias, onde nós vimos que o culto que agrada a Deus é um culto nem sempre do jeito que nós achamos que tem que ser. Mas o formalismo, ele é muito perigoso. E na realidade ele nasce às vezes até do desejo de lutar contra ele mesmo. Esse é outro problema. Assim como muitas tradições nasceram na luta contra outra tradição, o formalismo é a mesma coisa. Então o formalismo está relacionado com a nossa forma de adorar e cultuar a Deus. Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, ele vai falar algo tremendo nesse sentido. E nós precisamos, muitas vezes, abraçar aquilo que Jesus disse e a cada dia analisarmos. É esse texto que nós gostaríamos de ler hoje, para nossa reflexão e comparação com aquilo que Dr. Shedd assim vai nos ensinar. João, capítulo 4, versos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos mais uma vez orar. Pai de amor, nós louvamos o teu nome e nós te adoramos, Senhor, pela tua grandeza e poder. Nós te damos graças por tudo que nos tens dado e suplicamos, ó Pai, que possas nos ensinar cada vez mais a tua santa palavra. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O formalismo, então, se preocupa com a forma do como o culto é feito e deixa de lado
para quem ele é feito, no caso, ou por que ele é feito. Esse é o ponto interessante. Porque o importante do culto não é a forma só. A forma pode ter uma certa importância, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas a questão do culto é: para quem eu estou cultuando? Quem eu estou cultuando? Por que eu estou cultuando? Se eu não consigo fazer isso, eu tenho um problema sério com o formalismo. E o Dr. Shedd, ele inicia esse capítulo falando uma coisa muito dura. Ele diz assim: inimigo do evangelho, o formalismo apresenta a assustadora imagem de um cadáver dentro da igreja. Olha que coisa interessante. O Dr. Shedd está comparando um momento do que as pessoas chamam ou de culto fúnebre, ou como os católicos às vezes falam, de estar velando, né, o cadáver ou o defunto. Né? O cristianismo sem vitalidade, diz, né, do espírito, diz o Dr. Shedd, ele representa nitidamente a figura de um defunto em um velório. Por quê? Porque você tem lá as flores, você tem lá um caixão muitas vezes bonito, por mais simples que seja um caixão, normalmente ele é bem feito. Você tem uma música, muitas vezes músicas solenes, muitas vezes aquela música belíssima em sua melodia. Mas tudo isso para quê? Para nós podermos estar ali diante de um corpo, de uma pessoa sem vida. Na realidade, a pessoa nem está ali, segundo o que nós acreditamos. Então veja bem, a reunião solene, o povo vestido com vestes escuras, a música no compasso fúnebre, tudo, de uma forma ou de outra, caracteriza o que é formalismo. O formalismo muitas vezes é isso. Ele é o culto fúnebre, um culto sem vida, um culto sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito. Porque há uma intensa preocupação com coisas pequenas dentro do culto, com coisas pequenas dentro do santuário. Isso pode, isso não pode. Essa luz pode, essa luz não pode. Tem que ser escuro, tem que ser claro. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. É claro que nós temos que tomar alguns cuidados. E hoje eu sei que talvez o estudo pode lhe trazer algumas dificuldades. Talvez você vai ver alguns erros que você está cometendo, que o seu pastor está cometendo, que eu estou cometendo, que eu preciso tentar acertar, isso é importante. Mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de olhar isso. Então Shedd vai dizer, a forma é tudo para o formalista no caso, né? Conquanto que ela seja correta para a consciência e agradável aos olhos. Aceita a boa aparência da verdade, mas nega a eficácia dela. E ele cita 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 5, quando Paulo vai falar sobre os finais dos tempos, dizendo que haverão naqueles tempos dias trabalhosos, coisas muito difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, diz lá no verso 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, e aí ele vai encerrar no capítulo 5 essa primeira parte da sua argumentação, dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Piedade no Novo Testamento, em especial, é a ideia da pessoa religiosa, da pessoa que realmente está presente nas atividades religiosas, que realmente tem uma vida devocional particular e pública. Então, piedade na Bíblia nem sempre significa aquela ideia de misericórdia, de ajudar pessoas. Não, aqui, a aparência de piedade é aquela pessoa que aparentemente é religiosa, que aparentemente vai ao culto, que aparentemente participa do culto, mas é tudo uma casca, é tudo externo. E aí o Shedd faz um alerta. O formalismo é um aliado bem chegado da carne, do esforço humano, sem a humilde dependência da fé em Deus. Então, o que acontece? Nós, quando estamos cultuando a Deus da nossa forma e achamos que a nossa forma é a forma correta, nós vamos chegar num nível tal que fazemos o culto pelo culto, a forma pela forma, não temos uma experiência pessoal com Deus, não estamos ali vivendo um momento de intimidade com Deus. No formalismo se confunde rituais com santificação de vida, se confunde rito com vida consagrada, e esse é um ponto muito perigoso. Vida consagrada não tem nada a ver com ritual. E aí, Shedd faz outro alerta. Quando identificamos a mera observância dos rituais com a obediência santa à lei de Deus, caímos no formalismo. Então, obedecer os rituais apenas por obedecer é cair no formalismo. E isso é muito perigoso.
Porque muitas vezes significa que o seu culto não está sendo, como Jesus falou para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. O seu culto não está sendo um culto onde você está adorando verdadeiramente a Deus. E aí o Shed vai falar das marcas do formalismo. E aí essas marcas nós temos que pensar bem. Pode ser que algumas dessas marcas nós tenhamos em nossa igreja. Eu tenho muita preocupação com isso. E Shed vai dizer assim: algumas evidências do formalismo são fáceis de notar. Outras, como ferrugem que, escondida sob a tinta, corrói a lataria do automóvel, só aparecem após um avanço lento, sutil e velado. Então, esse é o ponto em que eu quero falar. O formalismo ele não aparece da noite para o dia. E muitas vezes ele é assim como a tradição, que muitas vezes ela surge quando você está lutando contra uma outra tradição. Pode ser que o formalismo surja ou apareça quando você está lutando contra outro formalismo. Principalmente quando confundimos ritmo com qualidade, melodia com beleza. Você pode ter uma melodia lenta, um ritmo lento, que não é bonito. Você pode ter um ritmo agitado, uma melodia mais agitada, que não é bonita. Por que eu estou falando isso? Pelo cuidado que nós temos que ter, porque nos dias de hoje estamos lutando muito contra o formalismo, mas estamos caminhando para extremos. Esse é o grande risco. Quando caminhamos para extremos, isso é perigoso. Mas vamos ver quais são as marcas do formalismo. Primeiro, a motivação do culto está no dever e não no prazer. Significa que a pessoa está cultuando a Deus porque precisa cultuar, porque deve cultuar. Às vezes para poder aparecer para alguém, às vezes porque é um líder na igreja, às vezes porque é uma pessoa que tem um cargo, um ministério, e aí ele vai pelo dever e não pelo prazer. Mas aí alguém pode dizer assim, por isso que eu não vou para a igreja, eu não me sinto, não sinto prazer. Não é isso que eu estou dizendo, aí já é outro problema. Na realidade, se você não sente prazer em estar na presença de Deus, em cultuar a Deus, você tem um outro problema, que não é o foco do nosso estudo. Nosso estudo aqui é o formalismo no sentido coletivo. Quando você não sente prazer, e mesmo a sua igreja não sendo formal, pode ser que o problema esteja com você, na maioria das vezes está com você. Mas o problema aqui é outro. Você fazer um culto também, você prestar um culto apenas pelo dever de prestar e não porque você sente prazer, tem alguma coisa errada. Então aí o que acontece com essa situação? Alguns líderes, eles sentem que precisam melhorar o culto no sentido de entreter, esse é o ponto, que é o que acontece nos dias de hoje, ou de chicotear, que é aqueles que estão lutando contra os dias de hoje. Então, veja bem, são extremos perigosos. E ambos os extremos podem nos levar a um tipo de formalismo. Que seja a manutenção da forma atual, não necessariamente que ela seja correta ou incorreta, ou o surgimento de uma nova, que também não quer dizer que seja correta ou incorreta. Mas a verdade é que quando nós buscamos coisas no culto para atrair as pessoas, para manter as pessoas, porque elas não estão sentindo prazer em estar no culto, tem alguma coisa errada conosco ou com as pessoas. Nos dias atuais, constantemente mocidades têm saído de igrejas porque dizem que elas são tradicionais, no caso, usam a palavra tradicional falando mais da forma do que realmente das tradições. Né? E muitas pessoas antigas estão migrando de igrejas que modernizaram um pouquinho e agora estão buscando igrejas mais tradicionais, mais antigas. Claro que eu não quero entrar nos méritos aqui, porque eu creio que existam outros problemas mais graves envolvidos, e principalmente a falta de uma pregação bíblica. Mas a questão aqui é o seguinte: quando isso acontece, é um mau sinal. É um sinal que as pessoas não estão tendo realmente prazer de estar na presença de Deus. Pelo menos ali na sua congregação. É óbvio que nesse caso nós pastores temos que rever, mas não precisamos rever a forma. E também temos que tomar muito cuidado quando revemos e achamos que isso vai segurar as pessoas. A forma não pode segurar ninguém. Se é a forma do culto que segura você numa igreja, tem alguma coisa errada com você, não com a igreja, necessariamente. Então nós temos que, muitas vezes, trabalhar isso em nossos corações.
Então, quando você tem o dever e não o prazer de cultuar e de adorar, tem alguma coisa errada. É óbvio, falo como ministro, que nós temos o dever também. É óbvio que nós temos que cultuar a Deus. É óbvio que a Bíblia nos chama a adorar a Deus. Mas só que a Bíblia nos fala que nós somos transformados. E ao sermos transformados, há um prazer de estarmos na presença de Deus. Esse é o ponto. Segunda marca do formalismo. Surge da carência da espontaneidade do louvor e na adoração. Então, o formalismo muitas vezes surge quando não há esta espontaneidade. E aí busca-se dar espontaneidade. Isso também é muito perigoso, porque a igreja vai se adaptando à sua cultura e não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes essa adaptação envolve trazer coisas que não são de fato aquilo que vai agradar a Deus segundo a palavra de Deus. Então, quando observamos a carência da espontaneidade na hora de louvar a Deus, não fica longe essa ameaça mortífera, assim, essa expressão que Shedd diz, do formalismo. E aí ele vai citar Billy Bray, e ele diz: a morte da participação alegre e fervorosa na entoação dos hinos é uma das indicações do avanço paulatino do formalismo. Então, as pessoas não participam fervorosamente do hino, e aí começam a criar aquela coisa formal. E aí começa uma guerrinha, muitas vezes, dentro da igreja, ou de algumas igrejas. Por exemplo, vou falar pela minha denominação, o cantor cristão que é inspirado, ou o inário para o culto cristão, que é a forma correta de cantarmos, ou os cânticos, aí começam os extremos. E na realidade acaba criando outro tipo de formalismo. Como eu falei lá no tradicionalismo, eu disse que se você luta contra a tradição, porque a sua igreja tem um culto desanimado, e você acha que fazer um culto animado é a forma correta, e aquilo vira a sua tradição, você caiu na tradição. A mesma coisa vale para o formalismo. Se você luta contra a forma como a sua igreja cultua, adora, e vai criar uma outra forma, e aquela forma se solidifica e para e trava, é um tipo de formalismo, ainda que animado, ainda que agitado. Então nós não temos como defender o formalismo usando como modelo cânticos modernos ou cânticos antigos. Na realidade, o que nós precisamos é adorar a Deus em espírito e em verdade. E ter espontaneidade. Uma das coisas que gosto de fazer é cantar. Gosto muito. Sei que não canto muito bem, mas gosto de cantar. E para mim eu canto com a mesma intensidade um hino do cantor, um hino do inário ou um cântico novo, moderno, desde que eu veja a letra. Aí entra um outro ponto que não é o nosso tema aqui principal, mas eu quero abrir um rápido parênteses. O que você precisa olhar aí nos cânticos, nos hinos, é a qualidade teológica e bíblica. Isso tem faltado. E isso sim, na modernidade tem faltado. Aí já não é uma questão de forma, é uma questão realmente de adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade, mas também com culto racional. Adorar a Deus sem culto racional não é adoração. Se você não sabe por que você está adorando a Deus, se você não sabe por que está cantando aquele cântico, se você não sabe o que ele significa, você não está adorando a Deus. Lembro-me quando era conselheiro de jovens e adolescentes na época, quando um jovem, creio que talvez ele vai ouvir, talvez o que nós estamos falando, mas eu espero que ele tenha mudado. Havia alguns encontros aqui em Vitória, e houve um encontro uma vez no estádio municipal, no estádio da Desportiva Ferroviária, um clube aqui da nossa capital, e houve um grande encontro ali. E nesse encontro houve muita agitação, muita música e tal, e eu não pude ir, apesar de estar com os jovens. Eu geralmente participava de tudo que eles iam, mas naquele dia, não lembro o motivo, não pude ir. Chegado o domingo, isso foi no sábado, chegamos no domingo, eu encontrei com eles e fui perguntar para aquele jovem como é que foi. E ele disse: foi muito bom, foi maravilhoso, foi incrível. Nós pulamos, nós batemos palma, a nossa igreja até então não era muito bem visto isso, com todo respeito ao meu pastor que talvez me ouça, né? Amo muito meu primeiro pastor, mas a igreja nossa não batia palma, a nossa igreja era bem formal nesse sentido. E aí ele foi para aquele encontro
E naquele encontro ele voltou e falou isso, né? Que foi animado, foi gostoso e tal. E eu perguntei, e o que foi pregado? Ele disse, não sei. O que foi ensinado? Eu não sei. Esse é o problema dos extremos. Então eu quero falar sobre o formalismo, mas quero falar também do perigo que é criar um novo formalismo. Criar um novo formalismo baseado em estereótipos, em coisas externas que venhamos a mostrar. Então, a carência da espontaneidade no louvor e na adoração não é motivo para irmos para extremos, é motivo para nós orarmos. Se você não consegue cantar, meu amado jovem, um hino do cantor ou do inário com ardor no seu coração, se você não consegue cantar uma maravilhosa graça com ardor no seu coração, se você não consegue cantar sou feliz por Jesus com ardor no seu coração, tem alguma coisa errada com você, não na forma do culto. Mas por outro lado, você é adulto, que diz que não consegue cantar um cântico como quebrantado no seu coração, que mostra para a cruz, que nós somos atraídos pela cruz, que nós somos transformados. Eu não estou aqui para fazer propaganda para cântico ou para hino, não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para alertar contra o formalismo de um extremo. Se você fala que um hino como esse, se você fala que um hino como Nossa Esperança, do meu amigo Daniel Lucas, se esse hino não fala ao seu coração com uma letra tão bonita, embora seja um hino moderno, seja uma melodia moderna, tem alguma coisa errada, é com você. Não é a forma do culto. A espontaneidade é individual e não forçada. Pastor, líder, não mude o seu culto para poder atrair pessoas. Mude o seu culto sim, se você não está fazendo dentro da vontade de Deus. Terceira marca do formalismo. Busca melhorar o culto pela atração, templo, beleza, decoração. Esse é o ponto. O formalismo vai ganhando força na igreja de tal forma que as pessoas querem mudar para atrair outras pessoas. Então, no passado, lá atrás, aí criou-se a ideia dos vestuários dos sacerdotes, e quando eu coloco entre aspas, porque nós somos todos sacerdotes. Com todo respeito aos meus colegas e a outras pessoas de outras denominações que gostam, se você faz isso do fundo do seu coração, louvado seja Deus, mas não faça isso. Lembro-me quando jovem, o primeiro convite que eu tive para pregar numa igreja, onde eu fui proibido de pregar porque eu não tinha um terno na época. Isso é um formalismo falso, isso é um formalismo exacerbado, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Melhorar o culto para atrair as pessoas não é o correto. Eu vou colocar, agora a ideia é colocar uma igreja escura, essa é a ideia. Não estou aqui dizendo que está certo ou está errado, tem pastores amigos meus que estão fazendo isso. Espero que você entenda, meu colega, que eu não estou dizendo que está certo ou está errado, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você fez isso só pela atração, você fez da forma errada. Se você fez isso só para melhorar o seu culto, o culto melhora com corações melhorados. O culto melhora não com templos belos, mas com corações belos, santos. A beleza da decoração não significa nada para Deus se você não tiver um coração puro e limpo. Volto a repetir, não estou condenando, estou apenas alertando. Então, uma das marcas do formalismo é a busca pela melhora do culto através da atração. E aí Shedd diz: a beleza e o simbolismo não implicam necessariamente em uma falta de profundidade. Mas a história nos ensina que a religiosidade externa, que apela para nossos sentidos físicos, é um perigo mortal para o espírito. E aí ele vai citar 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, quando diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então olha o que Shedd está dizendo. Que a beleza e o simbolismo não apontam para uma profundidade, nem a falta dela. E aí ele diz que no decorrer da história vemos que a religiosidade externa,
que apela para os sentidos físicos sempre foi um perigo para a igreja. Nesse ponto, aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto as igrejas chamadas tradicionais ou mais formais, como aquelas mais modernas, estão fazendo os mesmos apelos para o sentido físico, para o sentido emocional. Muitas vezes terminamos o nosso sermão e muitos pastores fazem longos apelos, isso está diminuído, graças a Deus, fazem longos apelos, mas isso não significa que está apelando para o sentimento, está apelando para o que as pessoas sentem. Isso é muito perigoso. Também ficar chamando para orar, para isso ou para aquilo outro, muitas vezes não significa absolutamente nada. Eu faço isso, mas eu faço sabendo que eu tenho que fazer pela consciência de fazer. Então, muito cuidado. Não busca um culto pela atração que ele oferece, mas busca um culto pelos elementos que ele oferece. Uma pregação na palavra de Deus, uma pregação profunda na palavra de Deus, orações de arrependimento, os elementos, as ordenanças sendo cumpridas. Alguns gostam de falar sacramento, mas as ordenanças sendo cumpridas dentro dos propósitos de Deus. Quarta marca do formalismo: crescimento de cooperação dos assistentes. E aqui o Dr. Chad está apontando para a participação do público. Ele não está dizendo que é contra, como eu também não acho, mas muitas vezes alguns líderes, alguns pregadores ou dirigentes de culto, eles querem isso como se fosse um retorno, um feedback, para mostrar que o culto realmente é verdadeiro. Então o Chad vai dizer: a repetição de frases religiosas em conjunto raras vezes exprime os sentimentos profundos do coração. Ou seja, quando você começa, amém, irmãos, aleluia, irmãos, fazendo uma exclamação, convocando as pessoas a fazerem isso, e isso se torna uma coisa mecânica dia após dia, aí Chad vai dizer que essas coisas tornam-se palavras hipócritas que escapam dos seus lábios. Quantas vezes as frases que cantamos não representam o sentimento do coração? Então, conclamar a igreja a dizer amém não significa nada diante de Deus se aquela igreja não está fazendo de coração. Ah, mas eu falo, não tem nada a ver com os outros. Você tem, se você está dirigindo o culto, você tem. Se eu falo amém, eu não fico esperando o amém dos outros. Se eu falo amém, eu não tenho que cobrar o amém dos outros. Se eu falo aleluia, eu não tenho que cobrar o aleluia dos outros. Então, repetir frases, repetir gestos, ritos, isso é muito perigoso. Muitas vezes, nessas ocasiões, é raro descobrir algum participante que esteja realmente envolvido com a comunhão com Deus. Ele faz por fazer. Ele levanta a mão por levantar, ele bate palma por bater. Não é algo que brota do fundo do coração das pessoas. Não há espontaneidade. Então, meu amado, você que dirige culto, você que dirige louvor, você que ministra, não tenha essa preocupação. Particularmente, eu sei que alguns dos meus líderes fazem isso, alguns daqueles que ministram na minha igreja e das diversas igrejas que eu já passei, louvo a Deus pelos meus outros 2 ministérios. Eu sei que às vezes alguns fazem isso, convocar, temos que bater palma, você não precisa. Não estou vendo a alegria de Deus no coração das pessoas, não é você que tem que julgar isso, é Deus. Continue seu trabalho, continue adorando, continue louvando, continue cantando, continue ministrando. Não precisamos de mudar a forma, nem criar nova forma, nem manter a forma antiga. As coisas precisam acontecer espontaneamente. Claro que precisamos de decência e ordem, e sobre isso eu vou falar mais adiante, o cuidado com relação a lutar contra o formalismo. Assim como o tradicionalismo, existem tradições que são boas, existem algumas formas que são importantes, mas isso não aponta para o que Deus deseja. Quinta marca do formalismo: a forma exaltada, diminuindo os sentimentos profundos. O formalismo exalta a forma, exalta o ritual, mas diminui proporcionalmente o envolvimento do sentimento. As pessoas começam a dizer, estou fazendo isso aí corretamente, então o meu culto está sendo aceito. Justamente porque nossa doutrina, como diz Chad, se ela for bíblica,
ela é imutável, se for bíblica, e essa é a parte complicada, né? As maneiras de servir o culto A tendem a se moldar aos padrões imutáveis. Aí entra um ponto interessante. Então existem coisas, existem formas que podem estar ali realmente nas escrituras, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As instituições da igreja, seus símbolos e ritos são importantes, diz Shedd, conquanto não desviem a devoção no coração do Salvador. Então as formas, ele diz, que prestam o digno serviço de atrair o ser humano a uma comunhão transformadora com Deus, merecem ser mantidas. Se realmente aquilo ali que está sendo feito, aí eu não quero entrar no mérito do que está sendo feito, ou como está sendo feito, né? Aliás, do que é importante, mas o como. As formas que prestam o digno serviço de atrair o ser humano a uma comunhão transformadora com Deus merecem ser mantidas. Porém, quando fazemos o contrário, transformamos a forma em ídolos. E aí nós insultamos a Deus. Porque nós estamos adorando não a Deus, mas a forma. A fonte de vida que é o Senhor, a fonte de salvação que é o Senhor, não está sendo adorada. E Shedd continua: uma das indicações mais claras de formalismo aparece quando os atos religiosos são observados sem dependência do espírito. Aí independe se você está animado ou não. E ele continua: cânticos, orações, testemunhos, mensagens e lições criam um berço no qual cresce o culto que agrada ao Senhor. Então, quando você tem cânticos, orações, testemunhos, mensagens e lições bem trabalhadas, independente de como, ou seja, da forma, isso vai agradar a Deus. Isso vai agradar a Deus. Cânticos com letras bíblicas, com letras teológicas, cânticos que não retratem o gosto pessoal, o cantar só pelo cantar, orações verdadeiras, testemunhos verdadeiros, não baseados apenas em positivismo evangélico, mensagens bíblicas. Muito cuidado, colegas, muito cuidado, líderes, com mensagens temáticas voltadas para agradar as pessoas, ou mesmo que seja para poder fazer. Não, nós temos que alimentar as pessoas e dar esperança às pessoas. A maior esperança que você vai dar a um crente em Jesus Cristo é ele saber que tem uma vida eterna com o Senhor. Se você acha que dar esperança é você falar como ele vai passar pela pandemia, vai falar como ele vai enfrentar a Covid-19, se você acha que isso é dar esperança, você está indo pelo caminho errado, porque a maior esperança é ele saber que no meio da pandemia Deus está com ele e há uma eternidade garantida para ele. Então cuidado com as mensagens, estudos bíblicos, estudos têm que ser bíblicos. Não estou dizendo com isso que não podemos usar revistas e livros, tanto é que eu estou usando um agora, mas temos que buscar sempre respaldo nas escrituras. A escola bíblica dominical tem que ser bíblica e não da revista. E Shedd ainda fala: a palavra pregada necessita da palavra visualizada na Santa Ceia e no batismo. E aí ele está dizendo então das duas ordenanças que precisam representar, precisam estar presente no culto. Não necessariamente com um formalismo excessivo, mas precisam estar presente. E elas sim, elas devem apontar para a palavra que está sendo pregada. Ambas são simbólicas. A ceia simboliza a presença de Cristo em nosso meio, a sua morte, a sua ressurreição e a esperança da sua volta e a nossa comunhão com Ele. E o batismo aponta para a nossa novidade de vida, para a transformação que Deus fez a nós. Então, você pode ter tudo no culto, tudo isso, até batismo e ceia, mas se está faltando o elemento fé lá no íntimo, as cerimônias são ocas. Não passam de palha, jogada ao vento. A Escritura nos lembra que sem fé tudo degenera em pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a dúvida, quem está fazendo em dúvida peca, diz Paulo em Romanos 14, 23. Sexta marca: supervalorização de hierarquias e clero. Aí agora eu vou entrar num ponto muito preocupante, porque há muitas denominações ainda até hoje que se preocupam demais com o formalismo e com a hierarquia.
E esta hierarquia humana tem sido um grande problema. A Igreja Católica Romana formou-se, na Igreja Católica Romana, perdão, formou-se uma pirâmide das multidões na base e vai subindo até chegar ao Papa. O problema é que quando isso faz, parece que só o clero, só a liderança tem autoridade, e é o que inclusive a Igreja Católica prega. Só que a autoridade é dada pelo Espírito Santo de Deus a cada crente, porque cada um de nós somos sacerdotes. Pedro diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, vós, todos vós. Ele está escrevendo para uma igreja, para a igreja de Cristo. Então, meu amado, você é um sacerdote. Então, quando você supervaloriza isso é um problema muito sério. Essa ideia de clero e de leigo é perigosa. Via de regra, a distância que separa o leigo do chefe da igreja aumenta em proporção ao crescimento do formalismo. Quanto mais o pastor, o líder, está distante do povo, da base, mais o formalismo aumenta. Eu não estou dizendo com isso que as grandes igrejas, o pastor vai conseguir viver no meio de todas. Não vai. Eu mesmo, apesar de ser pastor de uma igreja de médio para pequeno porte, eu não consigo estar com todos. Oro por cada membro todos os dias, tenho uma listinha de membros onde eu oro, mas eu sei que não tem condições de eu conhecer todos ao mesmo tempo ou estar com todos, é impossível. Mas eu tenho que ter pelo menos a minha vida aberta para eles. Jesus exortou, através das cartas de Apocalipse, tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Laodiceia, para deixarem o formalismo. Essa distância clerical que existe na igreja é muito perigosa. As pessoas precisam entender que ao entrarem na igreja, elas precisam de fato serem transformadas lá no seu interior. E essa transformação no seu interior precisa ser verdadeira. Precisa ser algo profundo. Shedd cita aqui a conversão de um luterano do século XVII, August Hermann Francke. Esse pregador ele tinha sido criado num lar piedoso, num lar onde seu pai era um juiz, sua família toda era crente em Jesus Cristo. Ele fez curso de teologia, ele queria realmente conhecer mais e mais, mas há algum tempo ele acabou esfriando o seu coração. E aí Shedd diz que ele fala assim, agarrei a minha teologia com a cabeça e não com o coração. Era muito mais uma ciência morta do que uma compreensão viva. Isso foi a confissão que Frank fez ao perceber a distância que ele estava. Aí, após ele pregar, diz o Shedd, sobre a fé humana, essa mensagem foi baseada em João capítulo 20, versículos 30 a 31, quando o texto vai dizer que Jesus fez aqueles sinais para que os discípulos soubessem que ele era o Cristo e assim tivessem vida. E aí o Frank olha para dentro de si e vê que ele não tem vida. Que ele não tem autoridade para pregar aquilo ali. E aí ele diz que o Frank, ele clamou a Deus porque ele não conhecia de fato a Deus, ele não cria de verdade em Deus, e ele não conseguia ver a sua condição miserável. E aí diz, nesse momento que Deus entrou no coração deste homem, nesse instante Deus respondeu a sua oração, ele se levantou, e com muita paz e alegria, foi louvar a Deus e continuou pregando a Deus. Ele fundou orfanatos, e aí a sua vida virou uma vida abundante a partir dali, a partir daquele momento, a partir do momento que ele realmente se dobrou diante do Senhor, a partir do momento que ele entendeu que não era a sua forma, não era a sua teologia profunda, não era a ciência da teologia no seu coração, mas era o seu coração transformado. Isso sim era importante. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos apenas uma teologia que nos aproxima de nós mesmos, quando na realidade nossa teologia tinha que nos aproximar de Deus. Quando nós temos uma forma que nos faz apenas cumprir dever ou agradar o nosso coração, quando na realidade nós precisamos de formas que façam com que Deus seja louvado, adorado e Ele sinta realmente prazer naquilo que nós estamos fazendo para Ele. E o que nós podemos concluir?
Esse estudo me fez pensar muitas coisas. Primeiro eu começo a ver que talvez eu também esteja errando em alguns pontos e preciso repensar. Também me fez ver que eu tenho que tomar muito cuidado quando julgo o coração das pessoas, quando elas têm uma forma diferente de cultuar a Deus. Mas algumas coisas eu aprendi que eu creio que eu quero compartilhar para que nós possamos caminhar para o final do nosso estudo. Primeiro, a religião meramente formal não agrada a Deus. Não adianta. Shedd diz, o formalismo como marcas de pé no concreto ainda não endurecido, logo se torna imutável como a pedra. Então eu não posso ter no formalismo apenas o sentido da minha religião. Por mais formal que ela seja, se não vier do fundo do coração, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração espontâneo, é um coração profundo. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Segunda coisa que eu aprendo, embora necessárias, organização e forma precisam de equilíbrio e vigor espiritual. Creio que todas as 7 igrejas de Apocalipse, Laodiceia foi a mais formalista. Shedd crê nisso também, eu também concordo. Na sua própria concepção, essa igreja era rica, abastecida e não carente de nada. Provavelmente era uma igreja que tinha um culto maravilhoso, provavelmente era uma igreja que tinha um ritual maravilhoso. Então nós vamos aprender com Shedd, forma e organização são necessárias para toda instituição. Mas se não forem contrabalançadas com vitalidade e participação espiritual, a igreja e seus programas não merecem o direito de existir. Então, eu preciso que o meu culto seja decente, seja organizado, decência e ordem, mas seja espontâneo. Que eu preste um culto real. Embora necessárias as organizações e a forma precisam de equilíbrio nessa hora. O vigor no coração é muito importante. Um coração espontâneo é muito importante. Por outro lado, quero chamar a atenção agora individualmente. Porque muitas vezes nós usamos esse argumento quando na realidade a falha está em nós. A igreja é formal demais, quando na realidade o problema pode estar em mim. A igreja é animada demais, sem reverência, quando às vezes o problema pode estar em mim. Então a ideia de lutar contra o formalismo é lutar de uma forma completa, a começar por mim, a começar no meu coração. Será que não é isso que eu estou querendo? Será que eu é que não quero um culto da minha forma, do meu jeito? Então, não podemos perder o equilíbrio e o vigor diante de formas necessárias, de organizações necessárias. Terceiro e último, é preciso se preocupar com a realidade da presença de Cristo e do Espírito Santo, mais do que com a aparência. A única solução nessa hora é implorar a Cristo. Shedd diz assim, a única solução é implorar que Cristo venha, Maranata, e acenda de novo as brasas que se arrefeceram. Meu amado e minha amada, o nosso culto precisa ser voltado para Deus. O nosso culto precisa ser a Deus. Quando voltarmos aos nossos santuários, quando voltar aos nossos templos, voltem para adorar a Deus. Não voltem para adorar a forma, não voltem para adorar aquilo que o pastor está dizendo, mas voltem para adorar ao Deus Criador, Salvador. Preocupe-se com a presença de Cristo no seu coração. É óbvio, eu sei que algumas igrejas exageram. Se a sua igreja está exagerando, comece a orar a Deus. Mas se tiver que buscar uma outra igreja por causa do exagero da sua, não busque uma que seja apenas porque você se agrada, mas busque uma onde? A palavra de Deus seja pregada veementemente. 2, as ordenanças realmente apontem para o simbolismo que elas têm que apontar, e não como um ritual pelo ritual. 3, que não haja uma preocupação em colocar o clero acima da plebe, o clero acima dos leigos. 4,
Que nós possamos ter de fato igrejas que cultuem a Deus, mas que coloquem as letras das músicas, dos cânticos, sempre no crivo da palavra do Senhor. Que não cante só por ser bonito, mas cante porque é bíblico. Então, meu amado, muito cuidado quando você luta contra o formalismo. Muito cuidado também quando você pensa que a sua forma é correta. O formalismo é um perigo muito grande. Ele tem matado a igreja ao longo dos séculos. E ele pode começar a matar outros tipos de igreja com outros tipos de formalismo. Pense nisso. Deus nos convoca a adorá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus tem essa conversa com a mulher samaritana, ele está dizendo, olha, vocês não têm que se preocupar em adorar em Jerusalém, vocês não têm que se preocupar em adorar em Samaria, vocês têm que se preocupar em adorar em espírito e em verdade. Cuidado quando nós exaltamos a forma e esquecemos da essência. Cuidado quando exaltamos mais a organização do que o organizador e Pai de todos, que é Deus. Pense nisso, que Deus complete estas palavras em seu coração. Amém.